Olá, o que são e para que servem as agências reguladoras? A realidade e as perspectivas dessas instituições são o tema desse nosso programa Diálogos no Espaço Democrático, que começa agora. Teremos hoje a participação de um especialista no tema, que é o professor José Mário Ábido, consultor e sócio-administrador da Ábido L e Associados. Ele é engenheiro eletricista e foi o primeiro diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de 1997 a 2004. Foi também diretor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica em 1996 e 1997. José Mário Ábido coordenou a implantação e a estruturação organizacional e regimental da ANEEL quando da sua criação e participou ativamente da concepção dos modelos institucionais do setor elétrico brasileiro de 1998 e de 2003. Professor José Mário Ábido, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito boa tarde a todos. É um prazer compartilhar com pessoas desse valor, desse quilate, um tema do interesse nacional, como é o caso das agências reguladoras. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu registro que temos aqui, então, também a participação de dois especialistas no tema também, que são o empresário André Matarazzo, foi secretário estadual de Energia no estado de São Paulo e, como presidente da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, conduziu o processo de privatização da empresa. André, seja bem-vindo. Prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo Espaço Democrático, pelo convite. É um prazer estar com gente da estatura do Januário Mantoni e do Zé Mário Ábido, ambos que eu conheço há tanto tempo e têm um serviço prestado ao país de relevância fundamental. E conosco também o Januário Montoni, que foi o criador e primeiro presidente da Agência Nacional de Saúde, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o nome correto, a ANS. Ele foi diretor da Anvisa também e secretário municipal da Saúde aqui no município de São Paulo. Atualmente, Januário é consultor na área de saúde e colaborador do Espaço Democrático. Mais uma vez, Januário, obrigado pela participação. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo um tema dessa relevância, ainda mais com meu amigo particular aqui, né, de quem eu sou muito fã, o André Matarazzo, e o professor Ábido, que eu tive a oportunidade de conhecer quando fomos contemporâneos de dirigentes de agências no nível nacional. É um prazer enorme estar participando dessa conversa. Também participam desse programa o cientista político Rogério Schmitz e o professor da Universidade Federal de Goiás, Vilmar Rocha, ex-deputado federal e coordenador de Relações Institucionais do Espaço Democrático. Agradeço aos dois pela participação também, por terem enviado suas perguntas em vídeo. Antes da gente se aprofundar no tema, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui com um rápido beabá sobre as agências reguladoras, né? Seria uma explicação bem sucinta. O que são agências reguladoras, para que servem ou para que deveriam servir? As agências reguladoras são entes de natureza de uma autarquia especial criada com a finalidade de ser, portanto, um órgão de Estado e não de governo. Essa é uma distinção especial, muito importante, porque mudam os governos, mas não mudam os dirigentes das agências reguladoras. Elas são órgãos de Estado e elas têm algumas atribuições importantes que caracterizam ela como realmente uma autarquia especial. Especial como autarquia porque ela tem autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia decisória e ela não tem tutela ou não tem subordinação hierárquica, portanto. Ou seja, a agência pode estar vinculada a uma determinada área. A agência, a ANS ou a Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde. A ANEEL, Energia Elétrica, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Porém, sem vinculação hierárquica. O ministro das respectivas áreas que eu mencionei não são chefes da agência reguladora. Então, os dirigentes da agência reguladora não têm relação de subordinação. Isso caracteriza, então,
o que é uma autarquia especial. Tá certo? Agora, e elas foram feitas para quê, as agências? Então, como foram constituídas e qual a finalidade delas? A finalidade delas é zelar de forma sempre baseada no equilíbrio, na relação tanto da preservação dos direitos, os direitos dos usuários daquele serviço público, pode ser da área de saúde, da área de infraestrutura, preservar os direitos, garantir os direitos dos usuários, bem como os direitos e obrigações dos prestadores de serviço. Quer dizer, a agência não é um PROCON. A agência não deve olhar só de um lado, só do lado do consumidor. Necessariamente olhar do lado do usuário, mas necessariamente e igualmente olhar pelo equilíbrio, preservando também direitos e obrigações dos prestadores de serviço. Perfeito. Januário, você faria a segunda pergunta? Com todo prazer. Como eu falei na abertura, né, nós vivemos a experiência de uma transição de governo como dirigentes de agência reguladora, né? O modelo de agência foi implantado a partir de 98, teve um momento de expansão muito forte, né, associado, inclusive, ao processo de privatização, né, da área do setor elétrico, da área de telefonia, e os negócios na área da saúde. Mas, a partir de 2002, as agências sofreram o que eu chamo de um ataque especulativo, porque o governo que chegava eleito e, portanto, com todo o direito de fixar as diretrizes para que as agências em que nós atuávamos seguissem, né, as políticas, mas eles se ressentiam muito do que se considerava um poder exagerado das agências, dos diretores, dos dirigentes, e como não houve possibilidade de extinguir as agências, não havia uma força para extinguir, houve um bloqueio muito sério, nós vivemos isso e os que nos sucederam também viveram. Pior do que possíveis, né, bloqueios de orçamento e outras coisas que eram mesquinhas, vamos dizer assim, o que eu queria a tua avaliação é o quanto isso prejudicou o desenvolvimento do modelo, porque a agência era um modelo novo e, obviamente, o modelo tem que ser aperfeiçoado ao longo do tempo, até porque o próprio mercado muda e a agência tem que ter a versatilidade. Então, assim, como que isso bloqueou o aperfeiçoamento do modelo, por exemplo, em mostrar cada vez mais que a agência é um órgão de Estado e não um órgão de governo, ou até expandir o modelo. Até hoje nós não temos uma agência na área de meio ambiente, por exemplo, como não temos um CDC na área de vigilância. Qual é a sua avaliação dos prejuízos que nós tivemos com esse tipo de ataque de bloqueio, digamos assim, ao poder efetivo da agência reguladora? Se é que você concorda com essa avaliação que eu estou fazendo, que também é uma visão que eu tenho a respeito. Perfeito, doutor Januário. Acho que muito boa a sua colocação. E, de fato, houve um custo. Houve um custo, eu concordo com isso, nessa fase que, de per si, já seria desafiadora, que era da implantação das agências reguladoras. Por exemplo, no caso da ANEEL, que é de energia elétrica, quando iniciou, foi em 97, foi a primeira agência a ser estruturada e implantada, eu lá estava, nós já tínhamos um desafio próprio, que era da construção do novo e da compreensão pela sociedade, pelos agentes, e os agentes diversos, inclusive agentes políticos, agentes de governo, de que ente novo era aquele, um ente de Estado, que não era um ente de governo, um ente que tinha autonomia e independência, como construir isso a partir do zero. Então, isso em si já era um desafio. Isso prosseguiu pelo ano de 2000, pelo ano de 2001, e na transição de 2002 para 2003, que é exatamente a abordagem do doutor Januário, eu me lembro, logo no início, em janeiro de 2003, teve uma manchete na mídia que dizia que o governo entendendo o seguinte: terceirizaram o poder. As agências reguladoras terceirizaram o poder. Aquilo causou impacto. E isso teve um ônus, com certeza, naquele momento. Um ônus de natureza interna, a estruturação das agências,
e um ônus de natureza externa, porque nós estávamos sendo compreendidos, interpretados pela sociedade em geral, não só os agentes, os usuários, os consumidores, todos estavam formando uma imagem do que seria essa tal agência. E aí, uma liderança importante, né, da expressão política, uma referência dessa de que elas terceirizaram o poder, no mínimo, lançou um Instituto da Dúvida sobre o que seriam e para que vieram e para que serviriam as agências. Então, isso foi realmente, vamos dizer, mais um item a ser trabalhado nessa construção de firmar uma imagem, de estabelecer uma imagem, né, perante a sociedade. E, internamente, também tem aqueles que éramos todos jovens, não é? Inclusive o quadro técnico das diversas agências que ali estavam se implantando nesse período de 99 a 2002. E, com certeza, alguns se abalam, alguns ficaram realmente, vamos dizer, numa posição de questionamento, tem importância? Estamos fazendo parte de um barco, ou de um ente, ou de uma instituição que tem uma relevância no interesse público desse país, ou é alguma coisa esdrúxula? Isso causou espécie, isso levou um tempo de reacomodação, isso foi importante, porque era numa fase de estruturação das agências, né? Então, de alinhamento de visões, e a gente tinha catequese interna, quer dizer, de idealismo, de construção do novo, não é? E da importância que representa a regulação em outros países, em áreas diversas, áreas de humanidades, área de infraestrutura, área de saúde, e assim por diante. Então, realmente, esse foi um impacto, sim. Agora, é importante que também houve uma evolução. Quer dizer, a despeito dessas declarações e a despeito de algumas atitudes, como, por exemplo, o projeto de lei de estruturação das agências reguladoras, ele surgiu nesse momento de 2003 para 2004 e só foi aprovado agora, vamos dizer, no fim da década passada, que ele acabou sendo aprovado no Congresso Nacional, mas a primeira proposta que emanou do Executivo, ela era altamente preocupante, porque ela era mais restritiva a aspectos que são caríssimos para o regulador, da importância dele poder ter sustentabilidade para prestar um bom serviço para a sociedade. Quais são os princípios que ali eram caros e continuam sendo preciosos? Era da autonomia e da independência. Naquele momento estava sendo botado em xeque. E nesse projeto de lei, também o contrato de gestão, a submissão ao Ministério de Vinculação, que é coisa que feria de morte a autonomia das agências reguladoras. Então, isso tudo representou uma dificuldade, mas, com o tempo, foi importante. Foram passando os meses, os anos, ali dessa década de 2003, 2004, da década de 2000, né, por esses anos, e foi se tendo compreensão. Por exemplo, a importância das agências reguladoras, os organismos internacionais de fomento, um BID e um BIRD, para fazer financiamento para os governos ou aos países em áreas importantes, não só de infraestrutura, eles requeriam que, por exemplo, nós tivemos que ir a Washington, assim, de sobressalto, de uma hora para outra, no início lá de 2003 e depois em 2004, porque o Banco Mundial exigia que, para discutir metas, programas e linhas de financiamento com o país, era importante que tivesse não só assento na mesa o ente governo, o ente político legítimo, é claro, o governo, mas também tivesse um agente de Estado, que era representado pelas agências reguladoras. Então, foi-se ganhando consciência e compreensão da importância e de razão de ser das agências no interesse público do nosso país. Perfeito. André Matarazzo, sua pergunta, por favor. Zé Mário, acho que é importante a gente só contextualizar, né,
um pouquinho, porque quando nós estamos falando da criação das agências, nós estamos falando do governo Fernando Henrique, que começou o processo de privatizações da infraestrutura brasileira, né? E, obviamente, as agências teriam um papel fundamental, como bem disse o Zé Mário, porque agiriam como elementos de Estado permanentes, assegurando tudo aquilo que tinha sido comprometido dentro desse processo de privatização. No caso da ANS, foi também a continuidade desse processo de dar mais longo prazo às políticas públicas, né? Então, eu participei ativamente do processo de privatização quando o Zé Mário implantou a ANEEL, estava em implantação. E, Zé Mário, a minha pergunta é a seguinte: nós tínhamos previsto, né, o modelo de privatização inicial era a privatização da geração, privatização da distribuição e a manutenção da transmissão em poder do Estado. A gente sabe que, ao longo do tempo, o próprio modelo acabou sendo modificado. Qual foi o papel da agência formada e formatada nessa nova definição? Como é que ela pôde trabalhar no momento que teve essa mudança de modelo? E ela participou efetivamente? Houve algum problema que forçou essa mudança ou foi só uma mudança conceitual? Foi conceitual, eu diria, doutor André Matarazzo. E ela exigiu, sim, da parte do regulador, ajustes, adaptações. Agora, no que diz respeito à implantação do quadro regulatório, e o papel da agência abrange, além da regulação, também a fiscalização, é claro, mas ela fiscaliza igualmente, quer seja uma entidade, uma empresa, um prestador de serviço privado ou um prestador de serviço público, né? No caso da energia elétrica. Igualmente, uma Light, que é privada, uma Eletropaulo, que é privada, como fiscaliza uma CEMIG ou uma Copel, que é estatal. Então, em termos da fiscalização, isso é indistinto. Agora, no campo da implantação, a agência sempre foi envolvida, nesse particular, porque tem muita especificidade, tem muito conhecimento, vamos dizer, que é específico do setor, e tivemos lá felicidade, e isso não é uma peculiaridade só da ANEEL, não. Isso valeu para a ANS, valeu para a Anvisa, para a Anatel, de reunir técnicos capacitados, técnicos preparados ao longo dos anos nos respectivos setores do país. Então, nós éramos ouvidos. As agências não são, como o amigo bem sabe, não é formuladora de política, das políticas públicas, das políticas setoriais específicas de cada área, de cada agência. Mas, a despeito disso, somos ouvidos. Então, quando se teve propostas de ajustes em marcos regulatórios da lei, em lei, como, por exemplo, essa questão da transmissão e outros aspectos que se sucederam, as agências sempre são ouvidas, não só participando de audiências públicas do Congresso Nacional, mas, além disso, também em reuniões específicas, em reuniões setoriais, com entidades de governo, com áreas de governo. Então, foi uma transição, pegando assim no centro da sua pergunta, André, ela foi serena, ela foi pacífica, e acabamos desenvolvendo para a transmissão um modelo aqui no Brasil, na transmissão dos sistemas elétricos, das rodovias elétricas, que ele foi um modelo de sucesso. Ele acabou sendo reconhecido, porque é um leilão. Passamos a fazer leilão público, leilão na Bolsa de Valores, que hoje continuam sendo realizados na B3, na Bolsa, em São Paulo. E, portanto, uma nova concessão para se implantar ou uma usina hidrelétrica ou uma linha de transmissão, com o surgimento das agências reguladoras e por um preceito constitucional, no artigo 175 e 176 da Constituição, qualquer nova outorga ela seria mediante uma licitação, e não mais uma ação entre amigos. Não é uma ação entre amigos. E aí, como é que as agências, com transparência,
que é um princípio importante para o regulador, promoveu esses leilões em praça pública, quer dizer, na Bolsa de Valores, e ganhava concessão, no caso específico da sua pergunta, Andréa Matarazzo, que é sobre a transmissão. Então, vencia aquele lote, os que estavam lá disputando aquele lote é quem oferecesse o menor valor de outorga, o menor valor, não de outorga, o menor RAP, a menor tarifa. Quem oferecesse a menor tarifa, a menor RAP é a receita anual permitida, e quanto maior, então, o deságio, maior o benefício para o consumidor, maior eficiência e melhor tarifa, menor tarifa ao consumidor final. Então, isso foi uma solução, finalmente, na transmissão de sucesso, que foi até repetida em alguns outros países, isso que se aplicou aqui no Brasil. Você, Mário, quer dizer, as agências têm um papel muito importante para fiscalizar a boa implementação das políticas públicas definidas pelo governo, né? E assegurar isso a longo prazo. Perfeito, André. Fazendo, então, aquilo que nós chamamos o desdobramento da lei na sua regulamentação e regulação, aplicando, então, definindo as normas e depois aplicação dessas normas mediante essa fiscalização que o amigo mencionou. E, igualmente, as agências, privatizadas ou não, as empresas prestadoras de serviço, elas são igualmente fiscalizadas, igualmente responsabilizadas, multadas, se for o caso, e isso se viveu intensamente e se vive até hoje com independência e com transparência nesses processos, tudo com norma, tudo regulamentado. Professor, o cientista político Rogério Schmidt nos enviou uma questão gravada em vídeo. Vamos ver. A minha pergunta para o nosso convidado é sobre o tema da captura das agências reguladoras. Tem toda uma literatura especializada, como ele deve saber, que trata, né, dos riscos de captura dos órgãos reguladores, seja pelos setores econômicos que, teoricamente, estariam submetidos à regulação, seja por agentes políticos, né, nesse caso, a captura das agências pelo poder público, pelo Estado, pelos políticos. Eu queria que ele discorresse um pouquinho sobre qual dos dois riscos ele acha mais grave no Brasil atualmente, né? Se possível, dando alguns exemplos práticos aí de captura de agências, tanto pelos setores regulados, né, como também pelo próprio governo. Perfeito. O doutor Rogério Schmidt, ele trouxe uma demanda da maior importância, um tema da maior importância para as agências reguladoras e para o bom funcionamento dessas agências e da prestação do seu serviço à sociedade brasileira. Ele trouxe a questão do risco da captura do regulador, por ele ser um órgão de Estado, ele não ser um órgão de governo, ele fica sujeito, ele não tem a proteção de governo. Ele, sendo um órgão neutro, ele corre o risco de ser capturado tanto por os agentes de mercado, pelos prestadores de serviço, como pode ser capturado também pelo próprio poder político. O poder político capturar, ou seja, desbalancear o papel, a atuação do regulador, tá certo? Induzindo, direcionando ou submetendo o regulador a seguir uma linha que seja do interesse ou do prestador de serviço ou, no outro caso, de uma captura por um ente político ou pelo governo. Isso é indesejável em qualquer das duas áreas, tanto do prestador como do segmento político. E ele pergunta se esse risco ele é real, se ele existe na prática. Eu diria que a resposta é sim. É um risco real, é um risco relevante, e diria mais, é um risco que ele é assim, ele é cíclico, ele nunca tem um equilíbrio estável, porque
ora muda a conjuntura do país, ora mudam os governos, ora mudam os acionistas do lado do prestador de serviço, e ora alguns têm um perfil, uma vez um perfil de uma natureza mais acolhedora ao que sejam as posições independentes e autônomas do regulador, e ora não, tentando fazer uma ingerência nesse papel do regulador. Então, isso sim, ele é cíclico, ele é recorrente, ele varia de setor para setor. Por exemplo, aí ele pede, teria alguns exemplos reais, alguns exemplos concretos? E como é que seria isso hoje em relação ao ano passado? Eu diria que ele persiste ao longo do tempo. O risco da captura do regulador é um risco permanente ao longo do tempo. Muda de intensidade conforme a circunstância. Por exemplo, nesse momento que estamos vivendo agora, momento grave no quadro da saúde pública do país, com a pandemia, e do país e do mundo, o mundo todo, é lógico que há pressões sobre a Anvisa. Há riscos de influência. Captura é uma influência que pode ser tanto do poder político, como pode ser, por exemplo, do mundo empresarial, das farmaco, aquelas que produzem as vacinas ou aqueles que requerem o uso legítimo, tudo é legítimo, para que se aplique cada vez a um número maior de cidadãos brasileiros. Então, nesse sentido, a Anvisa também foi submetida, é o que se percebe na opinião pública, é o que se percebe na mídia. Por exemplo, agora mesmo ela acabou de decidir, é um fato bem recente, sobre aquela vacina de origem russa, né? Sputnik. E ela, decisão, no momento, com as informações que ela detinha, ela optou então é um caso concreto, optou por não fazer a liberação da aquisição dessas vacinas, porque não fazia protocolos que eles lá decidiram com autonomia, com a discricionariedade técnica de um regulador, na defesa do interesse público, decidiram por unanimidade de que não seria aprovado nesse momento. É lógico que algumas pressões dessas de influência, elas têm legitimidade, mas elas têm também que ter um calibre adequado para não passar do limite. Então, houve, por exemplo, ações no âmbito de governo federal, no âmbito de vários governos estaduais, em relação à Anvisa, nesse exemplo da vacina Sputnik, e também até de governos municipais. Teve 2 prefeituras, também me lembro, foram do Rio de Janeiro, que também colocaram o seu pleito, a sua intenção de que pudesse ser apreciada e autorizado pela Anvisa. E ela decidiu, nesse momento, por não autorizar. Então, ora, no outro prato da balança, aí entram as empresas produtoras, não é? Das vacinas, aquelas fabricantes das vacinas. Elas também fazem a pressão do lado delas para que sejam autorizadas a liberação da compra dessas vacinas e do reconhecimento da sua eficácia. Mas é um trabalho de alta responsabilidade e que a Anvisa tem sido muito cautelosa, muito prudente e buscado dar agilidade. É isso que se percebe pela mídia, pela opinião pública, e esse é um exemplo clássico e bem atual também do risco da captura do regulador. Já existiu em outros segmentos, em outros momentos, como, por exemplo, lá atrás também em telecomunicações, foi um processo grande de privatização no início, no final da década de 90, em que se privatizou todo o setor de telecomunicações e haviam pressões muito grandes de áreas de governo aí em relação à Anatel. E, certamente, tinha também o interesse dos consumidores. Naquele momento, tinha uma pressão maior do governo que queria uma agilidade para que avançasse essa mudança estrutural, essa reforma do aparelho de Estado com aquelas privatizações. É um outro exemplo de um tipo de influência e que a agência tem que agir
com neutralidade, com imparcialidade, com serenidade, preservando a sua independência, ou seja, não se submetendo a pressões políticas ou pressões dos segmentos empresariais daquele segmento. É um desafio importante, sim, presente, e ficam aí esses exemplos. Perfeito. Bom dia. Januário Montoni. Exemplos excelentes, inclusive, viu, em relação a essa discussão da captura e da pressão. Mas eu queria te explorar um pouco em relação à lei, essa nova legislação das agências que foi aprovada agora em 2019, que começou a ser discutida lá atrás. Eu queria a sua visão um pouco, porque as agências elas vieram como uma política pública, né? No governo Fernando Henrique, basicamente, mas cada uma delas tem uma lei própria, foi criada numa circunstância, elas são bastante diferentes, assim, em aspectos internos, de organização. Por exemplo, no caso da saúde, as duas agências mantêm o conceito da independência, mas o contrato de gestão, que é obrigatório para todas as agências, no nosso caso, ele chegava a significar perda de mandato do dirigente se ele não fosse cumprido, que era um mecanismo que não existia para outras agências. E essa nova legislação, de uma forma ou de outra, buscou uma maneira de uniformizar um pouco e, inclusive, de profissionalizar mais até a discussão das indicações para as direções, etc. Eu queria a tua visão, quer dizer, o que você... qual é a tua expectativa a partir dessa nova legislação em relação às agências? Eu diria que... Em relação, desculpe, principalmente em relação à transparência do processo decisório, que não é só colocar a reunião da diretoria colegiada na internet, né? É a transparência geral do processo e do impacto regulatório. Desculpe. Não, perfeito, eu agradeço. Eu penso que é muito importante essa busca de uniformização da estruturação e da atuação das diversas agências reguladoras. Essa lei, que acabou sendo finalmente aprovada no final, então, dessa década passada, ela teve o condão de trazer, sim, alguns aperfeiçoamentos importantes nesse campo. Eu diria que, além disso, que o Dr. Januário Montoni mencionou, que foi colocou a obrigação de que todas as agências, no prazo de 1 ano da publicação da lei, a lei é de 2019, de meados de 2019, então teria que ter a lei de reestruturação das agências reguladoras. Em meados de 2020, todas deveriam já estar com a implantação das reuniões deliberativas públicas da diretoria, ou seja, decidir publicamente, podendo ser assistidas e acompanhadas presencialmente, ao mesmo tempo pela internet, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Isso foi uma prática, uma democratização importante que a ANEEL implantou lá quando eu lá estava ainda em 2004. E realmente significou fazer uma decisão não à porta fechada, não dentro de uma sala, reservadamente, mas sim podendo ter acompanhamento, e não só acompanhamento visual, podendo ter participação, sustentação oral, tá certo? E o diretor-relator fazendo a explicitação do seu voto, quais são suas razões, quais são os fundamentos jurídicos, e assim por diante, dando muito mais transparência para as decisões e muito mais democratização do processo decisório, com direito de contestação e de sustentação oral por parte dos legitimamente interessados no processo. Mas não basta isso. Eu acho que, para prover essa melhoria do processo decisório, essa lei também trouxe alguns progressos. Por exemplo, instituiu também o compromisso, a obrigação das agências providenciarem, todas fazerem, algumas tinham em lei, outras nem tanto, as consultas públicas. Quer dizer, nenhum novo regulamento, nenhuma nova norma, ela pode ser produzida na calada da noite. Ela não pode surpreender nem os usuários, nem os consumidores e nem os prestadores de serviço. Ela tem que ser discutida publicamente. Então, nesse sentido,
botou prazos, que nessas consultas públicas que sejam disponibilizadas para discussão com prazo de pelo menos 45 dias e que somente depois disso se proceda à análise, receba as contribuições, se dê as explicações, as justificativas por que acolheu e por que não acolheu uma determinada contribuição, quer seja de um prestador de serviço ou quer seja de um usuário do serviço. Isso foi um avanço importante, buscando essa uniformização. Outro ponto importante é que, antes de produzir um novo regulamento, o que robustece também o processo decisório é a explicitação pela agência, pelo regulador, do AIR, que é um relatório de análise do impacto regulatório. Então, se ele vem com uma nova norma, que tem lá um determinado objetivo, que vai disciplinar uma política pública ou uma política setorial aprovada no Congresso Nacional, ou como um decreto, que também é possível, do governo, ele tem lá o objetivo, mas, além de ter o objetivo, ele tem que fazer um relatório de análise do impacto regulatório. O que aquilo pode produzir? Ele tem que dar transparência, mostrar previamente para a sociedade que aquele regulamento ele leva um benefício de tal ordem, mas ele vai ter um reflexo ou vai ter um impacto de tal outra ordem, se é num segmento, se é no outro segmento, se é no plano de saúde ou se é no caso de infraestrutura, se ele afeta, no caso da energia elétrica, se é um regulamento na área de geração, se ele afeta o segmento de transmissão ou de distribuição, qual é o impacto? Ou, o que é fundamental, o impacto para o consumidor, o impacto que pode representar para o usuário. Ou seja, coloque a descoberto, não deixe embutido, não seja escamoteado. Um eventual, e isso deixou de ser uma possibilidade e virou uma obrigação, de que o próprio regulador antecipe, anteveja e explicite os possíveis impactos que isso subsidia de forma importante as consultas públicas e, por sua vez, a elaboração das normas e dos regulamentos que levarão a processos decisórios mais transparentes, com regras mais democraticamente estabelecidas. Perfeito. Tem outros benefícios importantes, como, por exemplo, ainda sob a lei, doutor Januário, de estruturação das agências reguladoras de 2019, como, por exemplo, para nomeação, para indicação de dirigentes das agências reguladoras. Quer dizer, de novo, se botou alguns critérios, se colocou alguns crivos, algumas balizas que são importantes, para que não seja alguém neófito daquele setor de saúde em relação à Anvisa, ou um outro que seja neófito em relação ao setor de infraestrutura, quer seja de rodovias, quer seja de aviação aérea, tá certo? Ou da ANTAC, ou da ANAC, da aviação civil, não é? Ou de transporte agroviário, ou da NTT, que é o transporte terrestre. Em cada uma dessas agências, que sejam pessoas com formação, com experiência de mercado, que possam contribuir efetivamente ao assumir uma posição de dirigente. E preservou também a sabatina. A sabatina a ser realizada, consagrou a sabatina lá no Senado, lá na Comissão de Infraestrutura, que aquele indicado pelo ministro da área e pelo presidente da República lá seja sabatinado pelos senadores e aprovado ou não. Quando digo isso, muitas vezes me questionavam, mas isso não faz de conta? Absolutamente não é. Há vários exemplos de profissionais que lá foram para serem sabatinados, alguns foram aprovados na Comissão de Infraestrutura e depois vai para o plenário do Senado. E outros não. Houve caso em que não houve aprovação. Muito bem, professor. O André Matarazzo tem mais uma pergunta, né, André? José Mário, o processo de privatização, a gente sabe, no caso do Brasil, foi feito
bastante rápido e era de uma dimensão enorme. Então, essas empresas privatizadas passaram a ser agentes econômicos e agentes políticos muito grandes. As agências, como você disse bem, elas não são um órgão de defesa do consumidor. Ela não foi criada para isso. Ela tem que defender os interesses do consumidor e defender interesses dos atores do setor, né, setoriais. Mas eu te pergunto, sendo tão grandes, né, esses agentes, e a gente sabe o grau de pressão que as empresas são capazes de exercer sobre os entes públicos. Ao mesmo tempo, a gente assistiu no Brasil uma certa cultura de aparelhamento da atividade ou dos órgãos públicos. A agência era para ser uma coisa diferente. A minha pergunta, acho que é interessante para todo mundo saber, como elas conseguiram resistir a isso, se é que resistiram? Elas continuam cumprindo o papel para o qual foram criadas, que é assegurar o equilíbrio do setor e um bom serviço para o consumidor? Eu diria que sim, André. É um desafio, né? É um ponto importante. Pressões existem, sim. Eu me lembro, quando estava na ANEEL, tivemos uma pressão importante, que foi no bojo daquele processo de privatização, e ele foi gigantesco, como você mesmo disse. Não se privatizou uma empresa, duas no Brasil. Foram muitas ao mesmo tempo, com valores muito significativos, ativos muito relevantes, e houve sim, quando nós fomos fazer, por exemplo, o primeiro processo de revisão tarifária periódica na agência, que é o momento do reequilíbrio, momento de reposicionar a tarifa, porque é uma regulação de price cap, quer dizer, ela tem limite, tem preço teto, e, ao mesmo tempo, de repartição de ganhos, de eficiência daquele período, repartição com os consumidores. Então, muitos agentes, muitos grupos de controladores desses agentes pressionaram, sim, a agência, no sentido de que os ágios que eles pagaram nos leilões da época, que aqueles valores fossem reconhecidos no momento de definir a receita deles, a receita sobre a qual se aplicaria para chegar ao cálculo da tarifa, o que engordaria a receita desproporcionalmente e sem razão de ser. Foi uma pressão incrível que recebemos, e era tudo no começo. Isso foi lá no 4º ano da agência. Então, nós tivemos que, como eu digo, cristãos novos, tínhamos uma crença forte na regulação, na importância dela para o país, mas éramos cristãos novos, era um processo de aprendizado. Não foi fácil, viu, André? Mas resistimos. Houve até judicialização dessa questão, nós negamos administrativamente, negamos em decisão da agência, né, na reunião da diretoria colegiada, de considerar esses ágios dentro da receita a ser remunerada pela tarifa, mas, a despeito disso, a questão foi judicializada e nós defendemos, tem a Procuradoria da ANEEL, defendemos isso na época na Justiça, e o ganho de causa prevaleceu a posição da agência reguladora. Isso não foi para a tarifa. Então, pressão existe, e o regulador, como eu disse antes, isso é cíclico, isso retorna em outros momentos, e daí a importância do regulador nunca se afastar dos seus princípios. O princípio da transparência, o princípio da independência e da autonomia, onde a independência é para essas pressões externas, ele preservar a sua independência. E da autonomia, é que é prerrogativa do regulador a sua discricionariedade técnica para decidir sobre as tarifas. Teve um momento importante, inclusive, em relação ao TCU. Foi um fato até histórico relevante. Em 2004, o TCU questionou uma decisão sobre tarifas da ANEEL e determinou, naquele momento, que nós tínhamos reajustado várias tarifas do Brasil, que aquelas tarifas fossem reconsideradas e que não fossem daquela maneira
e que se aplicasse lá outros índices. Ok, nós tínhamos, então, decisão a tomar. Se acatávamos de pronto aquela determinação do TCU ou se cabia recurso. Ali estava em jogo essa sua colocação, Andréa. Quem efetivamente regula as tarifas? Era o regulador ou não? Ele tinha autonomia ou não? Entendemos de não retroceder naquele momento e fizemos o embargo de declaração junto ao TCU. Entramos com processo junto ao TCU e teve até... Ele voltou para o plenário do TCU, o assunto foi rediscutido, né? E aí eu próprio fiz uma sustentação oral no plenário do TCU. Foi uma votação muito dividida entre os ministros do TCU, mas, ao final, veio o veredicto. O TCU decidiu, por maioria de votos, não por unanimidade, mas por maioria de votos, acatar, então, o ato da ANEEL de recorrer àquela decisão, e veio a decisão, então, de que ele não recomendava, ele não determinava mais a ANEEL aquele ponto. Ele reconsiderou o seu acordo, passando a recomendar à ANEEL que reexaminasse tal assunto. Nós reexaminamos e mantivemos a decisão que havíamos tomado originalmente. Me lembro que até saíram na mídia várias manchetes naquela época, em 2004. Uma delas era assim: quem regula as tarifas é a agência. E assim se implantou. Então, eu digo, pressões, viu, André? Resumindo, tem de várias ordens, são pressões políticas, são pressões de grupos empresariais, são pressões de até institucionais, como é o caso dessa, eu sei que com boa intenção, eu sei que legítima, do TCU, mas que acabou tendo esse desfecho. Em outras palavras, o papel de uma agência, eu diria que é nobre para um país. É o papel de um órgão de Estado. Ele é extraordinário para o país, mas é uma missão árdua, porque ele não tem e não deve ter padrinhos mesmo. Ele é um órgão do Estado brasileiro. Ele não depende de governos. E assim ele tem pressões. Agora mesmo, em São Paulo também teve lá atos, tem a Agência Reguladora de São Paulo, a Arcesp, não é? Então, a mídia também noticiou de um ato também no Estado, em que o governo do Estado coloca uma disciplina, uma orientação de que nessas consultas públicas, nesses regulamentos novos que venham afetar o interesse do governo do Estado, que eles sejam submetidos previamente ao Estado, discutidos previamente ao Estado. Isso é uma coisa que não vem ao encontro da preservação da autonomia e da independência, não é, dessa entidade do Estado brasileiro. Mudam os governos estaduais, porque tem agências municipais também. Tem agências municipais, agências reguladoras estaduais e agências reguladoras federais. Mudam os governos. Ele pode mudar o presidente da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, não sei de onde mais, mas não os dirigentes. Eles têm mandatos fixos, aprovados em sabatina no Congresso Nacional. E isso é para preservar e defender, sim, os consumidores. As agências têm que defender os direitos dos consumidores e dos usuários, e também os direitos e obrigações que estão no contrato de concessão por conta dos prestadores de serviço. Agora, o que eu tinha dentro da pergunta estava: as agências conseguiram manter a independência e ficar, com tudo que a gente viu acontecer, elas conseguiram ficar fora do tipo de aparelhamento do Estado que virou um pouco a cultura brasileira, infelizmente? Eu diria que sim. Eu diria que positivamente conseguiram resistir. Por quê, Andréa? Porque nas agências, o acesso ao quadro de técnicos, se ela tem uma expertise técnica, não é ali uma ação entre amigos,
não é uma indicação para cargos comissionados. Ali há muita restrição em relação a isso nos estatutos de estruturação das agências reguladoras. São concursos públicos, tá certo? E tem todo um plano de carreira de ascensão dentro das agências reguladoras. Eu penso que esse aparelhamento, nas agências, ele está blindado de uma forma adequada. Mas é um ponto que requer vigilância, requer um estado de atenção, porque não é órgão de governo, é órgão do Estado brasileiro. E assim poder ter neutralidade, imparcialidade para ajudar a quem? Lá ela presta serviço a quem? Presta serviço ao Estado brasileiro. Tudo aquilo que for para a melhoria do nosso país e para o cidadão brasileiro. Não é simples, não é fácil, mas é de um mérito extraordinário. E se aprende a cada dia. Não se nasce sabendo daquilo. E essas pressões, esses riscos, Andréia, eles são cíclicos, eles retornam. Num governo é mais brando, no outro, ou num grupo empresarial, ele é mais tênue, no outro grupo empresarial, eles são mais assim explícitos, tá certo? São mais ostensivos, mas quando se encontra portas fechadas ou apego a princípios, se resiste e se prossegue na trilha do que foram concebidas e criadas como parte da reforma do Estado brasileiro. Professor, lá de Goiânia, vem a pergunta enviada pelo professor Vilmar Rocha, que é o coordenador de Relações Institucionais aqui do Espaço Democrático. Vamos ver a pergunta. Dom José Mário, muito obrigado por você ter aceito o convite para essa videoconferência do nosso Espaço Democrático. A pergunta é o seguinte: na sua avaliação, quais são os principais desafios para a consolidação das agências reguladoras no Brasil? Um forte abraço. Perfeito. Muito boa. Eu acho que muito importante, muito atual, e eu diria atual e permanente, viu? A pergunta do Dr. Vilmar Rocha. Sobre a importância, então, de se refletir a respeito dos desafios para as agências reguladoras. Os desafios, eu diria o seguinte, eles são recorrentes. Muitos desses desafios, eles voltam. O desafio da captura, por exemplo, é um desafio permanente. Ora mais, ora menos intenso, mas ele é permanente. Tanto por parte do governo, como por parte dos agentes prestadores de serviço, e tem até o risco de captura do próprio a própria corporação. Quer dizer, a postura corporativa de algumas equipes do próprio ente regulador. É um risco que um ex-diretor geral da ANEEL, tá certo? O Kelman, ele ressaltou isso num dado momento. É que aí seria a república, não é? Dos reguladores, quer dizer, os próprios técnicos reguladores se colocar frente a um risco de captura da decisão da diretoria em forma colegiada. O certo é o seguinte: ele é cíclico e deve-se ter, em relação a ele, uma postura de vigilância permanente. Outro desafio importante é a busca do equilíbrio, da atuação do regulador. Ele deve primar pela busca do equilíbrio. A palavra-chave na missão do regulador é o equilíbrio. O equilíbrio entre defender e assegurar os direitos dos usuários e, ao mesmo tempo, e, portanto, com equilíbrio, ele buscar assegurar as obrigações, do cumprimento das obrigações e também dos direitos dos prestadores de serviço. E ter essa noção muito clara. Isso daí, a busca desse equilíbrio, é um aspecto que vem assim, de dentro para fora, né? É um papel da própria agência internamente atuando na busca disso. Ela é uma disciplina na forma da sua atuação.
A outra dimensão, o outro risco que eu mencionei, que é da busca da independência, esse é um risco, é o risco da captura. Ele vem de fora, é externo, é de fora para dentro. Ele vem do agente político ou do agente empresarial, do prestador de serviço, ele é de fora para dentro. Esse é um segundo e enorme risco. Um outro terceiro risco seria a busca, sim, também recorrente, persistente, do propósito das agências. Foi a sua pergunta inicial, inclusive, Rondino. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Elas nasceram para quê? Foram criadas para quê? Tá certo? Então, as agências estão lá para serem catalisadores, facilitadores, e não dificultadores de processos de várias natureza, quer seja um processo de defesa de direitos de consumidores, quer seja um processo de direitos também do prestador de serviço, para que os seus investimentos, para que a realização das melhorias nas suas respectivas áreas de infraestrutura, ou de saúde, ou de cultura, ou de arte, que também tem agência, eles pudessem fluir com naturalidade. Eles estão lá para dar clareza e para fazer uma prática sustentável, para tornar os contratos de concessão e as concessões de per si com sustentabilidade, porque assim é que se poderá levar uma melhor qualidade na prestação de serviço ao consumidor. Esses são desafios importantes que têm a ver diretamente com a missão e com o objetivo de ser e do funcionamento de uma agência reguladora. Um desafio importantíssimo do agente regulador é sempre estar se aprimorando no princípio da transparência. A transparência é um princípio do qual ele nunca pode se afastar, o regulador. Quer dizer, não é só decidir com transparência, mas agir com transparência nas fiscalizações, nos processos de dirimir conflitos, tá certo? Quer dizer, dando livre acesso às suas posições, a transparência, então, às suas instruções, porque não há outro modo de conquistar a confiança e a legitimidade, tanto de usuários, como de prestadores de serviço, como da sociedade em geral, que não seja seguindo rigorosamente o princípio da transparência. Professor, como eu disse no início, o Espaço Democrático é uma fundação para estudos e formação política. Nesse sentido, acho que eu posso dizer que o senhor deu hoje uma grande contribuição aqui para todos nós. Agradeço muito pela sua participação nesse programa, agradeço ao Januário, ao André Matarazzo, pela brilhante participação também, e agradeço, como sempre, a você que nos acompanhou nesse programa até aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Muito obrigado. Muito bom.